Então, pessoal, hoje eu vou estar trazendo uma mini palestra sobre comunicação não verbal, né? Ou linguagem corporal. Essa palestra está embasada em um vídeo da psicóloga Amy Cuddy, uma psicóloga social norte-americana, que ela traz uma descoberta bem interessante sobre poses de poder. A todo instante nós estamos emitindo julgamentos e sendo julgados também pela nossa linguagem corporal. A gente observa as pessoas. Quando alguém está falando, a gente observa mais a linguagem corporal. Há estudos que comprovam que 93% daquilo que é retido, daquilo que você pega de alguém se comunicando, é comunicação não verbal, é linguagem corporal, 93%. E 7% fica na fala. Essa psicóloga ela traz uma técnica, um exercício, que são 2 minutos para você praticar as suas posturas de poder. E aí eu vou estar explicando um pouquinho mais à frente desse vídeo como você faz essa técnica, como você aplica esse exercício de posturas de poder. Muito bem, então a comunicação não verbal ela é indispensável e todos nós fazemos a todo instante. A psicóloga vai dizer que existem então as poses de poder, posturas de poder. Ela diz que os animais eles possuem as posturas de poder. Então quando você se estica, quando você se abre, né, você está emitindo uma postura de poder. Ela diz que assim como os animais, os seres humanos também possuem essas posturas de poder. E como ocorre, como tem a postura de poder, também tem a postura de não poder, aquela postura mais de um certo fracasso, né? E aí ela diz o seguinte, ela vai trazer, vocês podem ver, eu vou colocar aqui nesse vídeo, a imagem de um atleta que ganha, que vence, né, uma competição. Observem que ele faz uma postura de braços abertos em forma de V e o queixo erguido. Jessica Tracy, ela é uma psicóloga que também fez um estudo voltado para essa postura de alguém quando vence, quando ganha uma competição. Ela fez um estudo entre crianças que nascem vendo, visual, e aquelas que não veem. Ela fez esse estudo e chegou à conclusão de que todos emitem essa postura como se ela fosse algo muito nato, né? É como se aquelas que não viram, elas emitem essa postura também. Então, você não precisa ter um exemplo da postura. Ela quer dizer que a gente nasce também com essa postura de poder. Muito bem. Um ponto interessante quando você vai se comunicar, que muita gente enfrenta essa dificuldade, é que diante de um público há pessoas que se sentem inferiores, menores. E isso acaba dificultando você transmitir o conteúdo. Então ocorre da seguinte forma: quando um demonstra poder, o outro demonstra fracasso, não poder, na postura. Então observe essa imagem, né? Alguém está emitindo uma postura de poder e o outro está retraindo. Não funciona como um espelho. Então quando você vai falar em público e diante do seu público você se considera com menos poder, automaticamente o seu público se sente poderoso. Logo, você se sente inferior e você não vai conseguir transmitir a sua mensagem. Então, uma dica-chave é: sinta-se poderoso, sinta-se dominando o assunto. Só que não é simplesmente se sentir, mas é demonstrar. Até porque estamos falando de linguagem corporal, estamos falando de expressões, estamos falando de poses, né? Então você tem que demonstrar que você está com o poder e automaticamente seu público vai conseguir fixar a atenção em você, ouvir o teu conteúdo e, mais do que isso, dar notoriedade para aquilo que você está falando. Tudo bem? Essa psicóloga, ela fez um experimento, e aí que entra o exercício das posturas. Ela fez um experimento que ela colocava pessoas dentro de um laboratório e ela dava 2 minutos para essas pessoas fazerem posições de poder. E depois ela pedia para as pessoas fazerem posições
de fracasso. E aí eu coloco nesse vídeo então algumas posições de poder e algumas posições de fracasso. Aí o que acontece? No momento em que elas estavam fazendo o experimento, elas cuspiam, né? E aí com esse material, com essa saliva, ela levava para fazer alguns experimentos porque ela queria tentar descobrir se a mente influenciava o corpo e se o corpo influenciava a mente. E aí ela traz de que existem 2 hormônios que são responsáveis por essas posturas de poder, ou não. A testosterona, que ela diz que é o hormônio do domínio, e o cortisol, que é o hormônio do estresse. Ela diz que nas pessoas de poder existe um aumento, uma elevação da testosterona, que é o domínio, esse sentimento de poder, e uma baixa no hormônio cortisol, que é do estresse. Ou seja, quando você se sente mais poderoso, você tem o domínio, eleva-se esse nível de testosterona e reduz o nível de estresse. E nas pessoas que não se sentem poderosas, ocorre exatamente o contrário. Existe uma baixa de testosterona e um aumento de cortisol, um aumento no estresse. E ela testou isso na prática e chegou a essas conclusões. De que quando você demonstra domínio, quando aquelas pessoas que estavam em estudo demonstraram posições e posturas de domínio, houve a elevação da testosterona e a redução do cortisol. Logo ela chegou à conclusão de que a mente, a postura, o se sentir, o pensamento influencia o corpo. Mas aí ela queria descobrir também se o corpo conseguia ter poder sobre a mente para se fazer se sentir melhor sobre esse pensamento. E é aí que ela vem trazendo essas técnicas dos 2 minutos. Então ela coloca que você vai usar basicamente 3 coisas. O corpo, a privacidade de 2 minutos, você só precisa disso. Então procura um lugar confortável, um lugar onde você tenha privacidade, e aí você vai exercitar posturas de poder por 2 minutos. Ela diz que você precisa fingir que você tem poder. Então, em uma apresentação, para a Amy Cuddy, e eu concordo plenamente com ela, você, por mais que você esteja nervoso, por mais que você esteja com medo, você precisa demonstrar que tem poder. E como você vai demonstrar? Com as posturas, treinando posturas. E quando você finge, você vai fingir várias vezes, várias apresentações, várias entrevistas de emprego, e logo vai haver uma influência muito forte. E com o tempo você já vai estar naturalmente se sentindo poderoso. E com isso as suas apresentações vão ser maravilhosas. Então muita gente não consegue ter eficácia nas apresentações porque não se sente poderoso. Se sente um fracassado, um derrotado. E logo o seu público vai ser mais poderoso que você. Então mais uma vez recapitulando o exercício. Você precisa do seu corpo, você precisa de um ambiente que tenha privacidade e você precisa de 2 minutos. E aí eu vou colocar aqui nesse vídeo algumas posturas de poder, que é o que? O abrir-se, o se sentir maior, o se sentir grande, né? O esticar-se, são posturas de poder. Como é que está a tua postura agora? Está retraído? Como tá os teus pés? Estão cruzados? Teus braços? Observe. Isso demonstra o quanto você está se sentindo poderoso ou não. Isso faz grande diferença quando você vai apresentar algum conteúdo em público. Quando você vai para uma entrevista de emprego, por exemplo. Normalmente são posturas de não poder. Postura de um certo fracasso. Isso o entrevistador consegue notar. Vê como é importante a comunicação não verbal em uma apresentação em público, em uma entrevista de emprego, na venda de uma ideia ou na venda de um produto. Interessante, né? Então, fica com essa dica. É algo que, após eu assistir o vídeo da Amy Cuddy, que eu vou inclusive colocar a descrição do vídeo que foi postado no TED em 2012, eu pratico constantemente essas posturas de poder. Para que diante de uma apresentação em público, você consiga, por meio dessas expressões, demonstrar para o seu público que você tem poder. Poder de orgulho? Ser maior que os demais? Não. Mas no poder de estar sobre o conteúdo que você estudou, de que você está preparado, que você é fera
naquilo que você se propôs a ensinar ou a falar. E, obviamente, que o seu público vai perceber e logo vai se retrair um pouco e você vai se dar super bem na sua apresentação. Tudo bem? Muito obrigado pela tua participação e até o nosso próximo vídeo.